Já, então, orientação divina, né? Não sei se é Maharaj que eu digo. Alguns devotos têm a primeira iniciação Harinama de Swami Maharaj, a segunda iniciação de outro guru. Mas o que Swami Maharaj explica aqui? Ele fala que é uma coisa formal, né? Que nem tudo depende da consideração relativa, né? Há outras coisas, existe o quê? A consideração absoluta, né? A formalidade é isso, quem te deu Harinama, quem te deu Diksha, quem te dá Siksha, isso é uma coisa formal, né? Agora, existe o aspecto absoluto, né? E esse aspecto absoluto depende da sua conexão. Ou seja, depende muito do sentimento que você tem com o guru, né? Ou seja, você não pode simplesmente estar apegado à forma. Claro que a forma ela é importante, né? Mas a conexão direta, ou seja, a conexão verdadeira, ela se dá no plano absoluto, né? Entender o quê? Entender que os gurus, aqui no caso, né, porque como ele está explicando, porque Swami Maharaj Prabhupada, ele deu Harinama, né, então depois ele partiu do planeta, aí, sei lá, aí depois os discípulos, né, tomaram Diksha, né, dos seus irmãos espirituais, então sempre havia uma certa confusão em relação a esse aspecto, né? Mas, do ponto de vista absoluto, né, entender que tudo seria uma conexão que vinha através de Swami Maharaj Prabhupada, né? Então sempre entender, né, que a consideração absoluta e a consideração relativa, né, elas são paralelas, elas caminham juntas, né? Ou seja, você não pode simplesmente ficar só apegado ao absoluto ou só apegado ao relativo, não. Você tem que ser apegado aos dois. Os dois aspectos são importantes, tanto o absoluto como o relativo. Então, por exemplo, existem algumas coisas relativas que nós temos que resolver na nossa vida. Ou seja, se a gente não resolve o lado relativo da nossa vida, a gente não vai conseguir se estabilizar no lado absoluto, né? Então, por isso é importante cuidar da nossa saúde, né? Quando a gente fala, é importante você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, isso é muito importante, né? O do meio ambiente também é muito importante, né? Você não pode pensar, tudo que Krishna faz é perfeito. De certa maneira você pode pensar assim, só que a gente não tem realização para isso, né? Por exemplo, Vidya Vinaya Sampane Brahmaniga Vihastini Shunita Swapaketa Panditação Adarshnaha. Quando a gente fala isso, que ele vai ver, né? O verso fala, ele vê, né? O Brahmana erudito, ele vê o comedor de cachorro, o cachorro, o elefante, a vaca, ele vê tudo de forma equânime, né? Então, perceber as coisas na nossa vida de forma equânime não é fácil. Ou seja, isso é uma coisa que precisa ter realização. A gente precisa ter realização para você realmente não fazer distinções. E até um certo ponto a gente tem que fazer distinções. Ou seja, a gente tem que entender que o meio ambiente ele tem que ser favorável para a nossa prática espiritual, né? Se você está num meio ambiente que é desfavorável, como você vai praticar a vida espiritual? Você precisa ser estimulado, né? Esse é o ponto. Por isso a gente precisa de sadhusanga. Sadhusanga significa o quê? Que realmente você vai se nutrir do absoluto. E o relativo, ele tem que estar equilibrado, né? Imagina, você vai estar num local completamente assim, inóspito, um local completamente desfavorável, você nem come direito, coisas assim, você tem privações. Então nós teríamos que estar num nível de vida espiritual muito elevada para realmente entender que tudo está perfeito, que realmente não falta nada. Não, a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? A harmonia entre o absoluto e o relativo, né? Agora, claro, que quando a gente entende, né, o lado formal da nossa vida, o lado formal é o quê? É o lado o qual nós nos identificamos, né? Ou seja, eu visto dote,
Eu vi essa cor, que é amarela, é açafrão, enfim. Por quê? Porque eu sou um sannyasi, que eu sou um brahmachari. Então, isso vai me ajudar a manter o meu lado absoluto, ou seja, me nutrir o meu lado absoluto, né? Eu sou um chefe de família, então eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar em uma certa... em termos de harta, de cama, né? Eu tenho que me proteger, eu tenho que ter um certo conforto, né? Porque quem é grihasta, ele precisa disso também, né? Então, na realidade, tudo isso a gente vai ver. E isso a gente vai ponderar, absoluto e relativo, o lado absoluto e relativo. Agora, claro, quando os dois se chocam, né? Aí a gente fica mais com o lado absoluto. Então você vai até sacrificar o seu lado relativo para poder agarrar o lado absoluto, né? E sempre entendendo, né, que a essência é que a gente deve sempre se desenvolver, ou seja, a essência é sempre como a evolução progressiva, né? O Samadhi gostava muito de falar isso, né? A evolução subjetiva, progressiva da consciência, uma coisa assim que ele falava. E realmente é isso, a nossa consciência ela tem que estar sempre melhor. Isso é o termômetro, né? Você sente que você começa a perceber as coisas de uma maneira diferente, né? Você sente esse entusiasmo que realmente a sua consciência ela tá se elevando, né? Você não precisa realmente claro, você não precisa de nada relativo. Você não precisa, a gente entende isso. Quem vive no plano da consciência não precisa de nada relativo. Mas, como eu disse, o lado relativo ele vai te estimular o desenvolvimento do seu lado absoluto, né? Então, por isso, entender que nada é fixo. Não existe uma regra para isso também, né? A gente sempre vai acomodando as coisas, né, de acordo com a nossa experiência, né? Então, se você tem, por exemplo, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele tinha o seu Namaguru foi Gorakshara Das Baja Maharaj, né? Já o seu Diksha Guru foi o Namaguru foi Srila Bhaktivinoda Thakur, né? E o seu Diksha Guru foi Gorakshara Das Baja Maharaj. Só que havia aparentemente uma diferença muito grande entre os dois, né? Porque Gorakshara Das Baja Maharaj era um babaji, ele estimulava Prabhupada Bhaktisiddhanta a praticar, ele dizia, não, você não tem que ficar, né, indo não vá a Calcutá, né, permaneça aqui. Já Bhaktivinoda Thakur era o contrário, ele dizia, não, você tem que ir a pregar, você tem que ir a Calcutá, coisas assim. Havia uma certa, aparentemente, instruções completamente divergentes, né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta ele acabou realmente seguindo, né, a instrução absoluta, porque ele foi a Calcutá, ele pregou, mas ao mesmo tempo ele disse que nunca foi a Calcutá. Porque apesar de ele morar em Calcutá, ele dizia que nunca foi a Calcutá. Por quê? Porque ele estava refugiado, né, na instrução do Guru, ou seja, de estar no templo, né, ou seja, e não estar se conectando com Maya, né? Então isso é o mais importante, né? Entender aonde a gente vai realmente depositar o nosso lado absoluto, ou seja, onde o nosso lado absoluto ele vai pender mais, né? Isso a gente precisa entender. Então, por exemplo, se eu estou disposto, né, a me sacrificar, eu tenho que entender que isso é para nutrir o meu lado absoluto, né? Então, o meu lado relativo ele pode ser prejudicado com isso. Mas só que o meu lado relativo, ele não vai, eu não posso prejudicar tanto o meu lado relativo que me deixa tão perturbado e eu não posso praticar a vida espiritual, que é o meu lado mais absoluto. Então, sempre buscar o equilíbrio entre essas duas coisas, né?